já as perguntas de vocês e comentários, mas se não, fiquem à vontade para me interromper. Júlio, você pode fazer assim também, se você se sentir melhor, mas como essa aula é gravada, aí, em geral, a gente faz tudo numa tacada só, para ficar uma gravação mais confortável para os outros estudantes. Você tem razão, é verdade. De qualquer modo, então, eu vou só ver aqui o chat, e aí, se eu achar que faz sentido dentro da aula, eu respondo. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Hoje o tema é mineração, ciclo do ouro, século XVIII. O roteiro da aula vai ser esse, roteirinho básico, começar com os antecedentes, falar das descobertas, esse episódio da Guerra dos Emboabas, que tem a ver com o início do ciclo, falar sobre a tecnologia e o processo da mineração propriamente dito, sobre o principal, do ponto de vista dos portugueses, que era a tributação e o controle das minas, e aí, por fim, aspectos socioeconômicos e as consequências desse ciclo para o Brasil. Começar com duas frases, uma delas mais de provocação. A primeira é essa do JP Morgan, que é um banqueiro americano, e ele diz aí, money is gold, everything else is credit, que traduzindo é, dinheiro é ouro, todo o resto é crédito. E eu acho esse comentário interessante porque até o século XX, quando a gente tem o fim do padrão ouro e o início dos dinheiros sem lastro metálico, né, o único jeito dos países expandirem sua base monetária e conseguirem mais recursos era ou ganhando, acumulando ouro por meio das transações, ou literalmente desenterrando, né, achando ouro no chão. Então, não é simplesmente o ciclo de um produto, né, é um achado de ouro, ouro direto, né, sem necessidade de venda nem nada. E a segunda é a do nosso presidente, que antes dele ser presidente, ele fez esse comentário, que, enfim, ele fala muitas bobagens, mas essa pelo menos é uma bobagem com um fundamento histórico mais profundo, né, ele diz que carrega uma bateia no carro, ele diz que sempre que possível para um canto qualquer para dar uma faiscada, garimpo é um vício, está no sangue. Curioso, porque está no sangue também em vários sentidos, né, inclusive com mercúrio, contaminações e tal. Mas vamos lá para a história propriamente. Qual é o contexto e os antecedentes da descoberta do ouro no Brasil, né? Nessa época, os países praticavam o bimetalismo, que foi algo que já foi comentado na aula sobre que tratou de mercantilismo, que é o uso de ouro e prata para as transações. E nessa época, as transações principais eram as militares e também o comércio internacional. No caso do comércio internacional, é importante ter em mente que o comércio da Europa com a Ásia, né, a rota das especiarias, a rota da seda, depois a própria rota marítima, ela é favorável aos países asiáticos, ao continente asiático, o que quer dizer que existe um fluxo de ouro e prata no sentido da Ásia saindo da Europa, e a Europa precisa manter os seus estoques com risco de não conseguir mais saldar essas compras, né? No caso específico de Portugal, no século XVII, meados do século XVII, você tem o fim do domínio espanhol, Portugal volta a ser um país independente, mas independente aí, entre aspas, né? Ele sai quebrado da União Ibérica para fazer frente à Espanha e a ameaça espanhola, eles mantêm elevados gastos militares e vão se aproximar, vão ter uma aliança especial com a Inglaterra. No caso do Brasil, a colônia também está em crise, com o fim do período de bonança do açúcar, né, que entra em crise por conta da concorrência das Antilhas e das outras colônias produtoras na região do Caribe e da América Central. Ao mesmo tempo, a Espanha tinha descoberto, já no século XVI, logo que chegam na América, grandes quantidades de ouro que eles saquearam e também
minas de prata, as minas de Potosí. Tudo isso cria uma grande expectativa entre os portugueses. E nessa época os portugueses tinham experiência com açúcar já nas Ilhas Atlânticas, depois do Brasil, com a exploração de madeira, pau-brasil, etc., com a escravização do negro e do indígena, mas eles não tinham nenhuma experiência com mineração. Aí eu vou usar essa foto da lhama, porque o Ricardo, na aula dele, quando ele falou das colônias, das minas espanholas, ele falou da lhama, mas não usou nenhuma foto. Enfim, um animal muito fotogênico. E tem esse trecho que eu acho curioso, que demonstra um pouco essa expectativa, né, que os portugueses tinham com relação às minas a partir do exemplo espanhol. Diz o seguinte, né, o próprio Tomé de Souza, que foi acho que o primeiro governador-geral, o segundo, pretender expressamente fazer do Brasil um outro Peru, e passados 50 anos mais, Dom Francisco de Souza cogitará mesmo, e para isso chega a obter provisão régia, ou seja, autorização do rei, em mandar vir 200 lhamas que façam casta, ou seja, que se reproduzam em São Paulo, como se mais não fosse preciso para converter as montanhas de Paranapiacaba numa réplica dos Andes. E aí, nesse momento, né, um pouco depois, na verdade, vai ser descoberto o ouro do Brasil, que é a maior descoberta de ouro até aquele momento da história, né? Depois vão ter descobertas maiores na Austrália, na Califórnia, mas foi algo numa escala bastante impressionante, e no final desse ciclo, 1/5 do ouro do mundo tinha sido retirado do Brasil no século anterior, né? Isso dá um pouco a dimensão. Essa é a cronologia das descobertas. Como eu disse, desde que os portugueses chegam no Brasil, eles estão correndo pelo interior atrás de ouro. São sobretudo os paulistas, os bandeirantes, que vão fazer essas expedições, porque eles eram as pessoas que sabiam, né, andar no território, por conta da proximidade, da aquisição dos hábitos e do conhecimento dos indígenas. Mas é só no final do século XVII que vai ser descoberto o ouro. Na região das minas, do próximo mapa, vocês vão ver, ficar um pouco mais claro, que é seguida por descobertas em Taubaté, depois na Bahia, depois mais para o interior, na região de Cuiabá, e aqui no Goiás. Estou falando aqui de Brasília. Então, a principal, em termos de volume, as principais descobertas vão ser em Minas Gerais, mas essas descobertas de Cuiabá e de Goiás, elas vão ser bastante importantes para a questão da ocupação do território, né? Já no meio do ciclo do ouro são descoberto diamante, também em Minas Gerais, que vai ter um regime próprio de exploração. O auge até meados do século XVIII, e na sequência há um rápido declínio. Esse mapa, ele está um pouco mais aproximado, talvez um pouco difícil de ver. Eu vou só destacar aqui o que é principal. As expedições e o fluxo comercial, ele era feito por meio aqui do Rio de Janeiro. Vocês veem que é uma distância relativamente curta, né? Subindo aqui ao norte do Rio de Janeiro, é onde fica a principal região das minas. Logo no início do ciclo da exploração dessa região, como eu disse, os paulistas são os primeiros que descobrem, mas como em todo o ciclo do ouro, toda a corrida ao ouro, a notícia corre e rapidamente chega muita gente, tanto das outras províncias do Brasil, como também do próprio Reino de Portugal. E os paulistas, eles reivindicam, inclusive, para a autoridade da coroa, a exploração dessas minas, né? Afinal, eles que gastaram aí décadas percorrendo os sertões para finalmente encontrar, mas eles não são atendidos enfim, eles eram poucos, não teriam a força, e também não era o interesse da coroa restringir a exploração
dessas minas de ouro, e, pelo contrário, o interesse deles era extrair o máximo de renda. Então, a Guerra dos Emboabas vai ser esse conflito entre os paulistas, ou os vicentinos, né, da capital de São Paulo, contra os estrangeiros, que eles chamavam de emboabas, que, segundo a tradição, quer dizer galinhas de patas peludas, porque esse pessoal, em tese, usava calças e roupas mais pesadas para andar no meio do mato, coisa que os bandeirantes não precisavam. E os paulistas são derrotados e acabam expulsos, e todo mundo consegue explorar, todos os forasteiros, enfim. Entre as consequências, talvez a principal tem a ver com a criação da capitania de São Paulo, né, que se separa de São Paulo e também das Minas, né, que vai nesse início de São Paulo, né, e a elevação da Vila de São Paulo à cidade. Na sequência, você tem a criação de Minas Gerais, e no fim desse período, você vê como o mapa já tem muito mais divisões, né, o país, a colônia ficou mais complexa, mais administração pública, né, propriamente. E coroando aí esse período, a ascendência do Rio de Janeiro, que se torna a capital do vice-reino. Agora, sobre a mineração, o processo de extração do ouro em si, né? De início, esse ouro que o presidente fala, né, de parar e dar uma faiscada, é o ouro de aluvião, que é o ouro que está na superfície, no cascalho, que ele é facilmente separável do cascalho e das pedras. Ele é bem pouco produtivo, mas basta ter uma bateia, você chega lá na beira do rio, se naquele ponto tiver ouro, você vai conseguir extrair um pouco. Ele é pouco produtivo, fácil, e por isso mesmo ele se esgota rapidamente, né? Uma outra maneira, outra técnica de exploração, que é um pouco mais complicada, mas igualmente primitiva e destruidora, tem a ver com o uso da água e o desvio dos rios para erodir os lados das montanhas, onde o pessoal achava que ia ter ouro, né? É um investimento relativamente pequeno, né? O da bateia é só uma bateia, esse daí o investimento é basicamente escravos, é mão de obra para fazer essas obras hidráulicas. E algo que também é interessante ter em mente, como eu disse lá atrás, os portugueses não sabiam nada de procurar metais, nem de fundição, nem de metalurgia, siderurgia. Essa tecnologia eles aprenderam com os povos africanos, e ela era especialmente utilizada, as técnicas desses povos, para a fundição do ferro, que era utilizado para fazer as ferramentas, enfim, um monte de coisa. Do ponto de vista dos portugueses, o principal era extrair renda e imposto dessas descobertas, né? Como eu mencionei, eles não tinham a capacidade de explorar esse ouro sozinho, então eles estimulavam a exploração por forasteiros, pelos locais, enfim, quem quer que fosse, e o interesse deles era cobrar imposto. As duas principais formas de tributação ao longo de todo o período foram um quinto, que é o imposto de um quinto, né, de 20% sobre o ouro extraído, e a captação, que tem a ver com capita, né, per capita, que é por cabeça, por trabalhador livre ou escravizado. Outro termo que não era uma prática corrente, né, a derrama, que é o confisco de bens e recursos para atingir o quinto, né, em um contexto em que as pessoas buscavam evadir e fraudar esses impostos o quanto possível, mas vai ser importante para entender as revoltas e o movimento da Inconfidência, que vai ser objeto de uma outra aula. Os diamantes, quando eles são descobertos em 1729, eles vão ser também objeto de um regime muito mais severo, tanto de restrição dos locais onde havia as minas, como da própria fiscalização, né?
o ouro já era fácil de evadir dos fiscais, os diamantes o pessoal podia engolir, enfim, é algo quase impossível. Desde o início, a exploração dos diamantes vai ser monopólio da coroa. De início, eles vão autorizar contratantes para explorar essas minas, né? E aí, essa figura é uma barra de ouro feita numa casa de fundição. As casas de fundição elas são instituídas em 1719 e são uma maneira da coroa portuguesa intensificar e tornar um pouco mais eficiente a cobrança desses impostos. Uma vez que elas são instituídas, você só pode fazer o comércio do ouro e circular com ouro se ele tiver esse selo real e tiver passado pela casa de fundição. E no momento em que essas barras são feitas, aí a coroa fica com seus 20% do ouro, né? Pergunta, a intenção deles era cobrar impostos para o povo explorar as minas? Não, pelo contrário, né? O pessoal queria explorar as minas para ficar com todo o ouro. O interesse da coroa era que as pessoas explorassem, porque eles não tinha gente, né? Para se meter no meio do mato. Eles contavam com a cobiça do pessoal que queria enriquecer rapidamente, né? Então, isso é algo que também precisa ser dito, né? Apesar dessas descobertas serem, enfim, bastante significativas e de muita gente ter feito fortuna, era também uma empreitada bastante arriscada. Você podia entrar no meio do mato e pegar uma mina que já tinha sido esgotada, ou tentar cavar num lugar que é muito perto de onde o cara achou um monte de ouro, mas você não acha nada. Então, a coroa permitia, e era interessante para os portugueses, né? Esse afluxo de gente atrás do ouro, para também para reduzir o seu próprio risco, né? Então eles garantiam que se tivesse ouro alguém ia achar. Ao longo de todo esse período eles voltaram, tinha uma época que cobrava o quinto, depois passou a ser per capita, instituíram-se as casas de fundição, depois volta o quinto, aí reduz o valor do tributo. Mas o importante para entender da lógica desse período é que a coroa sempre quis cobrar o máximo de imposto, mas ficou buscando a melhor maneira, né? E nunca conseguiu fazer essa cobrança de maneira plenamente satisfatória. Outro dado interessante sobre a fiscalização da coroa diz respeito à circulação de pessoas, né? Eles novamente, era uma restrição que era mais ou menos efetiva, dependendo do período, mas em tese não podia haver estrangeiros, os religiosos eram bastante vigiados e também proibidos de entrar em certas regiões, porque eles eram vistos como más influências e pessoas que ajudavam a fraudar os impostos. E aí tem essa imagem de um santo de pau oco, né, que, onde eu sei é meio que lenda, mas que é uma lenda que tem um certo sentido histórico, porque é uma referência a esse papel dos religiosos no descaminho do ouro, pelo menos do ponto de vista das autoridades portuguesas. O Regimento das Minas de 1702 é o principal instrumento legal, jurídico do período. Ele tem essa intendência das minas, que vai ser a autoridade, superintendente, não o chefe dessa intendência, vai ser a autoridade máxima de fiscalização. Nesse documento, o principal é a definição dos critérios para a distribuição das datas e das lavras. Nessa imagem vocês veem uma lavra sendo explorada por um grupo de escravizados, sob a supervisão dos feitores. As regras, enfim, os detalhes das regras não são tão importantes. O importante é entender que havia essa divisão entre o que era dado, né, ao descobridor daquela jazida
na medida da capacidade dele de explorar. Então, se você tivesse mais escravos, você tinha a possibilidade de ter uma data maior, mas não havia essa exigência, enfim, não era uma exigência geral para todo mundo, né? Havia também exploração em escalas menores. Agora um pouco sobre a sociedade, né, aspectos sociais e depois aspectos econômicos. A sociedade mineira ela vai se caracterizar e se diferenciar das outras ocupações, pelo menos até aquele momento no Brasil. Ela vai ser uma sociedade mais diversa, e aí a gente está pensando sempre numa comparação com a lavoura do açúcar, né? Ela não vai ser tão rica, né? Enfim, a lavoura do açúcar foi uma empreitada assim, comercial, produtiva mais consistente, mas ela vai ser bastante súbita e vai ser, ao contrário do engenho, como eu disse, às vezes, dependendo da sorte, uma pessoa sem muito investimento conseguir enriquecer rapidamente. Então, isso daí cria uma sociedade com muito mais mobilidade e, dependendo do texto, vocês vão achar aí, entre muitas aspas, mais democrática. Né? A riqueza produzida pelo ouro ela é relativa. Nessa época, tem relatos das festas religiosas que eram extremamente luxuosas, muito ouro, muita pedraria, mas, ao mesmo tempo, existia muita pobreza por conta do aumento do preço que o influxo do ouro provocava, né? Então, algumas coisas bem básicas, de alimentos, por exemplo, acabavam, em certas épocas, tendo um custo muito alto. Então, é um enriquecimento bastante relativo e desigual. Um aspecto bem importante também do ciclo da mineração é o crescimento da população, tanto da colônia, né? Aqui do lado vocês têm um gráfico, existem, enfim, algumas estimativas, né? Nada disso é muito exato, mas o importante é entender que você tem um crescimento populacional muito rápido, de gente que veio tanto de Portugal, como também das outras regiões do país, né? É interessante lembrar também que até o século XVII, né, a gente vê a população em 1690, até uns 300 mil pessoas. Era uma população muito mais integrada com os hábitos e com as populações indígenas que já estavam ali mais ou menos incorporadas, né? Então, a língua franca naquela época era o tupi, e é só a partir desse movimento da vinda de portugueses, né, e dessa concentração populacional em Minas Gerais, que o português vai se tornar a língua dominante. Essas pirâmides são estilizadas, né, mas é só para entender o fato de que na sociedade de Minas Gerais você tem uma série de posições de nível intermediário que não existem na sociedade da cana-de-açúcar, né, da lavoura açucareira. Essa diversidade vai criar uma sociabilidade muito mais rica e mais complexa, né? Um dado desse período que é novamente um diferencial da lavoura do açúcar é o grande número de alforriados. No final do período, cerca de 40% da população de descendência africana era liberta. E isso vai ter explicações enfim, pode ter fundamentos diversos, né? Mas o principal tem a ver com a rentabilidade do escravizado nesse período, especialmente de decadência, né? Como ele não tinha mais rentabilidade, possivelmente esse movimento de maior alforria tinha esse fundamento, né? Um outro ponto que é interessante notar
é que essa sociedade ela tem muitos fiscais, muitos burocratas portugueses, depois brasileiros, comerciantes, e é um estamento que ele é mais educado e que vai começar a mandar seus filhos para estudar em Coimbra. E acho que daqui umas 2 aulas, que vai ser tratada o episódio da Inconfidência Mineira, a gente vai ver que essa intelectualização foi bastante importante. Agora, chegando mais para o final, alguns aspectos econômicos, né? Eu já toquei nesse ponto da migração, né? É a primeira migração em grande escala de portugueses em direção à colônia, e existe aí também um primeiro movimento de interiorização. Então, você tem muita gente saindo de São Paulo, muita gente saindo da lavoura, do Nordeste, em crise. Isso vai levar um despovoamento de São Paulo e também, em algumas regiões, um certo esvaziamento da lavoura. Também já mencionei um pouco antes que a descoberta de ouro, pensando no ouro como dinheiro, né? Se você aumenta a base monetária, se o governo imprime dinheiro, você tem inflação. E o que aconteceu no país, e aí mais intensamente na região das Minas, menos intensamente nas regiões mais distantes, é um processo de inflação. Então, isso vai levar tanto ao movimento a episódios de escassez, né? De empobrecimento, de fome até, mas também o aumento do preço ele é um estímulo para a produção e para o comércio. Então, nesse momento, passa a ser interessante, por exemplo, trazer gado e trazer animais de carga do sul do país. Então, esse é um movimento bem importante e ele vai se concentrar na cidade de Sorocaba, que surge e cresce como um centro comercial de distribuição desses animais. A gente já viu também, né, quando comentou sobre o mercantilismo, né, que o papel da colônia era produzir gêneros primários e consumir manufaturados. Essa lógica mais geral, ela é mais ou menos concretizada dependendo das circunstâncias. E na circunstância da mineração, ela é um pouco relativizada. Isso por alguns motivos, né? Você tem uma demanda muito grande numa região que é distante dos portos e no momento em que toda a atenção dos portugueses está voltada para extrair os impostos do ouro. Então, não havia muito essa preocupação de fiscalizar e de coibir a manufatura. Esse grande movimento de populações para o interior do Brasil, necessariamente ele traz uma demanda por todo tipo de gênero básico, gênero de alimentação. Então, é dessa época que Minas vai passar a ter uma lavoura de subsistência muito mais diversificada e muito mais rica do que, por exemplo, na região do açúcar, né? Então, você vai ter produção de milho, mandioca, inclusive alguns gêneros mais europeus, que no litoral não tinha tanto, né, como trigo, cevada. Também diferente da lavoura do litoral, a criação de porcos, e uma produção já forte desde aquela época de queijos, doce, cachaça e produtos de consumo básico, né? Minas Gerais, enfim, conhecida até hoje pela produção de cachaça, né? Você tem os engenhos lá que não eram voltados à exportação, mas ao consumo interno da colônia. E também já foi mencionado na aula de atividades da América Portuguesa, a produção do tabaco, que foi, ao longo de toda a colônia, o segundo produto de exportação, só desbancado dessa posição com o algodão daqui a algumas décadas.
Uma discussão que já aparecia na época, e que é uma discussão bem interessante, é como a descoberta do ouro leva, ou se é que levou, ao abandono da lavoura do açúcar, né? É uma discussão que naquela época tinha um cunho econômico, mas também moralista, né? Para dizer que as pessoas preferem a riqueza fácil do ouro do que trabalhar na lavoura, que produziria uma riqueza com mais fundamento, né? Mas isso é dizer que o ouro, que a descoberta do ouro provocou a crise da lavoura do açúcar, é equivocado, né? Porque é algo que cronologicamente não faz muito sentido, né? No início do século XVIII, o açúcar já estava numa estagnação de décadas, resultado do aumento da produção nas Antilhas e no Caribe, mas é evidente que tem algum impacto no sentido de atrair populações e levar a episódios de escassez de mão de obra, né? Mas isso daí vai tirar os engenhos que são menos eficientes, vão ficar aqueles que têm uma estrutura de custo, mais produtividade, né? Uma consequência desse movimento de internalização e dos fluxos que vão ser criados com a mineração é o fortalecimento do Rio de Janeiro, que passa a ser, por determinação da coroa, o centro de distribuição, de recepção das importações e de comércio com as minas, e da exportação do ouro para Portugal. E esse movimento do gado vindo do sul e também da região de São Francisco, da criação dessas estruturas produtivas de subsistência, né, para vender internamente, isso é provavelmente mais importante do ponto de vista econômico de todo esse ciclo. E aqui um quadro comparativo que eu acho interessante para fixar as diferenças, né, que são as duas grandes dinâmicas econômicas no Brasil até então, né, que é o açúcar e a mineração. Vou passar rapidamente. Uma das características principais da lavoura de açúcar é o alto investimento exigido para criar um engenho de açúcar. Na mineração, isso daí, enfim, faz com que seja uma atividade com muita barreira à entrada, não é qualquer um que pode criar o seu engenho, ao contrário da mineração, onde você tem diversas escalas funcionando aí na exploração do ouro. Na lavoura de açúcar, trabalho de escravizados é o único economicamente viável. Na mineração, você tem os grandes empresários com contingentes escravizados, mas você tem também aí uma diversidade de homens livres. A maior parte deles pobre também, não é? Mas que buscam esse enriquecimento fácil. Na lavoura do açúcar, a renda é absolutamente concentrada no senhor de engenho. Na mineração, a concentração é um pouco menor. Existe uma maior circulação monetária e que vai criar uma estrutura produtiva econômica mais complexa. Na lavoura do açúcar, o engenho ele é uma autarquia, ele produz todo pouco que ele consegue produzir para consumo próprio, e o resto ele importa do exterior, né? A atividade econômica na mineração ela é voltada mais para atender a demanda interna, enquanto que no engenho ele é voltado totalmente para a exportação. Na região mineira, há maior diversificação social, e a estrutura produtiva e social é centrada nas vilas e depois nas cidades, enquanto que os engenhos criam pouca ou nenhuma cidade. E, por fim, isso é algo que o Tratado de Methuen ou dos Panos de Vinhos é algo absolutamente estruturante para entender o resultado final desse ciclo do ouro, né? É um tratado entre a Inglaterra e Portugal, que é assinado em 1703, e ele coroa aí décadas de tratados e de um relacionamento especial entre a Inglaterra, que garantia
de certa forma, a independência de Portugal contra a Espanha, e Portugal vai cedendo vários dos privilégios metropolitanos para a Inglaterra, né? Esse tratado ele é bem simples, ele tem 3 cláusulas. A primeira é a que permite a entrada dos panos e lãs ingleses em Portugal com tributação especial. A segunda é que, em contrapartida, os vinhos portugueses vão ter tratamento preferencial em relação aos franceses. E a terceira é só sobre o prazo de ratificação, ou seja, é um instrumento bastante simples, mas que vai ter consequências profundas. Ele cria um vínculo estrutural entre a política comercial e econômica de Portugal e Inglaterra. Portugal, nesse momento, ele vai se consolidar como produtor rural, e a Inglaterra vai começar a se consolidar como um país manufatureiro. Tanto a demanda de Portugal como a demanda do Brasil e das outras colônias era transferida quase que diretamente para a Inglaterra. E é por isso que o saldo positivo da mineração, e do ouro e dos outros produtos que o Brasil produzia na época, ele vai beneficiar, sobretudo, a Inglaterra. Além do enriquecimento da Inglaterra e do que vai ser chamado por alguns, né, de acumulação primitiva, que vai financiar a Revolução Industrial, isso daí tem um efeito de matar a indústria portuguesa e acabar com o conhecimento técnico de manufaturas, né? Portanto, Portugal, o Brasil, na verdade, diferentemente dos Estados Unidos, ele vai receber muito pouco técnico, muita pouca gente com expertise na produção de tudo, né? Então, os Estados Unidos, desde o início, eles já vão ter uma indústria muito forte, por exemplo, naval, né, para a produção de barcos. Eles chegam a exportar ferro para a Inglaterra, algo que o Brasil nunca chegou nem perto de fazer, né? Então, a gente pode, numa provocação, de maneira muito indireta, né, mas pensar que, no fim das contas, o ouro financiou umas igrejas muito bonitas em Portugal e no Brasil, e financiou, no caso da Inglaterra, o seu desenvolvimento industrial. E aqui, em resumo, né, algumas principais consequências, que é o aumento populacional, a ocupação do interior, a diversificação econômica, a articulação das diferentes regiões produtoras pela primeira vez, a transferência do poder político-econômico em direção ao Rio de Janeiro e, de modo geral, ao Sudeste, né? Surgimento de cidades, meios urbanos mais diversos e sofisticados, e esse último ponto que eu quis destacar, né? Que toda essa dinâmica vai beneficiar, no fim das contas, sobretudo a Inglaterra, e vai ajudar a determinar a dinâmica do período seguinte de industrialização. Era isso, gente. Em termos de apresentação, agora a gente tem alguns exercícios para discutir. Eu vou parar de gravar aqui, tá, pessoal?